Você já ouviu falar de Melquisedeque, o rei de Salém? Melquisedeque é um mistério para qualquer pessoa em qualquer segmento religioso. Melquisedeque, de fato, é muito respeitado até pelos líderes religiosos. Mas eles não fazem noção de quem seja. Na cabeça de alguns teólogos, Melquisedeque foi apenas um homem que cooperou para o andamento de tudo que se seguiu até o madeiro. Para outros, um profeta, um sacerdote apenas, ou um rei, ou os dois. Mas o que as Escrituras diz? Dentro de toda a sua linha de entendimento, tanto dos canons como os apócrifos. Na verdade, é impossível entender o Criador da humanidade, o Salvador, se não entender a pessoa de Melquisedeque. Se não entendermos quem morre no madeiro, quem vai para o madeiro. No madeiro só morreu o pai, como diz os judeus, da religião judaica, ou morreu só o filho, como diz os cristãos da religião dos evangélicos e católicos. Aonde se encaixa a Santíssima Trindade neste assunto? Bom, primeiro é importante nós entendermos o seguinte: quem morre no madeiro foi a pessoa do pai e do filho. Esses morreram no madeiro. Mas calma aí. Existe o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, onde ele entra nessa história toda? Seria ele a terceira pessoa da Santíssima Trindade? Conforme os líderes nos ensinam nas suas abadias? Ou o Espírito Santo sairia de terceiro e assumiria a posição de primeiro lugar? Bom, na verdade, se você acha que isso pouco importa, você tem todo o direito. Mas o Salvador, o Criador e o Pai, o Espírito Santo não ocupa a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como os líderes religiosos e os estudiosos teólogos nos informam. Na verdade, o Espírito Santo, ele sempre será a primeira pessoa de todo o universo. E aonde fica Melquisedeque? Melquisedeque é parte do Espírito Santo. Ele é a parte física do Espírito Santo, que se desassocia do Espírito Santo quando Adão e Eva comem do fruto. E o Espírito Santo sobe, mas o seu corpo físico fica aqui na terra, para morrer pela humanidade e pelo próprio Adão e Eva. Enquanto o Filho é a luz, que não tem corpo, e que vai receber, no livro de Apocalipse 12, no último bebê que vai nascer, que será o corpo do Filho, que herdará. Quando nós falamos de Melquisedeque, para qualquer religioso, eles torcem o nariz, como se isso fosse uma grande heresia. Mas se você não entender Melquisedeque, você não entende o Espírito Santo, você não entende o conceito de filho e muito menos de pai. Tanto quando que o Salvador, ele vai dizer lá, ó, se alguém blasfemar contra o pai, será perdoado. Se alguém blasfemar contra o filho, será perdoado. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, esse não terá perdão. Veja que o Espírito Santo está acima de tudo e de todos. E o seu corpo, Melquisedeque, e o seu filho são herdeiros diretamente dele. E foi esse Melquisedeque que, junto com Emanuel, pegando o nome bíblico para facilitar, morreram no madeiro e ao nascer ganham o nome de Yahushua. E esse nome de Yahushua quer dizer que o Senhor, que Yahu, salva. Enquanto que Yahu seria o Melquisedeque antes de entrar na barriga de Maria, para se unir ao seu filho nessa missão de morrer pela humanidade. Se você é um evangélico, católico, ou religioso, ou até um ateu, ou qualquer outro segmento, e você nunca parou para poder analisar a história de Melquisedeque, então, aí dá para você perceber por que tantas perguntas sem respostas. Respostas só virão
quando nós entendemos a totalidade da história pré-configurada, desde a época do sofrimento de Adão e Eva. Quando, ao pecar, eles são expulsos do paraíso, vindo habitar no oeste da terra. Informações importantes que os apócrifos nos trazem, que fecha com a Bíblia, sem nenhum tipo de combinações que muitas vezes são construídas por muitos que querem trazer algo diferente. Melquisedeque é o nosso pai. E Yahushua, Emanuel, é o nosso filho. E o Espírito Santo é o nosso Criador. Por isso que Yahushua disse, o filho, pai, por que me abandonaste? Porque o corpo do Melquisedeque estava morrendo. E é esse corpo do Melquisedeque que vai para dentro do sepulcro. Enquanto o filho, que é a ressurreição, ele vai no inferno para trazer de lá os patriarcas, repreender o inferno, que é um ser, e prender com uma corrente o próprio Lúcifer, trazendo a chave da vida e da morte. Muito importante, quando nós entendemos a Escritura, sem precisar fazermos força, porque as Escrituras, ela é muito simples de aprender, desde que você saia da mão dos líderes espirituais que se proclamaram nos últimos dias.